o Senhor guie esse nosso estudo bíblico, que ele seja de fato bíblico, que ele venha nos mostrar os nossos pecados e gerar em nós arrependimento genuíno, Pai. Esse é o desejo do meu coração para comigo e para com os meus irmãos que estão aqui presentes, papai. Nós te adoramos por meio do teu Filho, o amado. Amém. Meus irmãos, semana passada nós terminamos um capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster e hoje nós vamos iniciar um outro estudo que dá prosseguimento dos nossos estudos sobre a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e hoje especificamente será sobre o 5º mandamento do Senhor. Eu vou fazer uma breve recapitulação, lembrando que os irmãos a qualquer momento podem levantar suas mãos por meio aí do programa, do aplicativo, e compartilhar os seus conhecimentos, tecer comentários, enfim, vai ser de muita valia. Antes de iniciarmos o nosso estudo do 5º mandamento, é importante a gente recordar a estrutura dos 10 mandamentos. Quando Jesus ele foi questionado acerca do maior mandamento da lei, ele resumiu toda a vontade moral de Deus em 2 grandes princípios. Texto de Mateus: E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus aqui, ele cita 2 textos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E Levítico 19:18. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Jesus, nesse texto de Mateus, ele resume o resumo da lei moral de Deus. Por que ele resume o resumo? Os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus, que é toda a Escritura Sagrada, toda a palavra de Deus. E nós vamos falar um pouco melhor sobre isso mais adiante. Então aqui Jesus resume o resumo, resume os 10 mandamentos em 2. Sendo o primeiro e grande mandamento, como diz aí no slide, o resumo dos 4 primeiros mandamentos, de Êxodo 20, do 3 ao 11. E o segundo mandamento que Jesus traz em Mateus, sendo o resumo do 5º ao 10º mandamento de Êxodo 20, do 12 ao 17. Então, quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, ele está resumindo os 4 primeiros mandamentos, que nós já vimos. E quando ele diz amarás o próximo a ti mesmo, ele está se referindo aos outros 6 mandamentos, que nós ainda veremos. E hoje vai ser o primeiro deles, o 5º mandamento. E o Catecismo Maior de Westminster, que vai ser o nosso guia para a gente entender melhor o 5º mandamento do Senhor, ele segue exatamente esse mesmo padrão bíblico. A pergunta de número 102 nos diz assim: qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? O resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o nosso entendimento. Então, os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20 é considerada a primeira tábua. Nós já falamos melhor sobre isso nos outros estudos dos mandamentos, meus irmãos, por isso que eu estou passando mais rápido. Esses 4 primeiros mandamentos, eles tratam da nossa relação vertical com Deus. E aqui eu faço uma pergunta para os irmãos me ajudarem. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Talvez o Lucas quiser participar, ou o próprio Davi, são os que às vezes a gente fica perguntando mais.
Eu sei o primeiro mandamento. Sabe qual o primeiro? Né? Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim, não vão e guardarás o dia do sábado, Senhor, para os Isso, esse é sábados. o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo? Alguém? Não farás para... Não, calma, esqueci. Não usar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão é o terceiro. É o terceiro. Não pagar as imagens. Não fazer imagem para adoração. Depois Não tomar o nome de Deus em Em vão. vão. E o quarto? guardar o sábado. Santificar o dia do Senhor. Exatamente. Esses são os 4 primeiros mandamentos. Nós já temos estudo bíblico sobre eles no nosso canal no YouTube. Em outras palavras, eles ensinam o quê? Como amar a Deus corretamente. Todos esses 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito diretamente a Deus. Já os 6 mandamentos seguintes, do 5º até o 10º, tratam do amor ao próximo. É a dita segunda tábua da lei. E muitos cristãos imaginam que os 10 mandamentos são toda a lei moral. Mas, como eu disse, os 10 mandamentos é um resumo divino dos princípios morais revelados em toda a Escritura. Então, assim como um sumário aponta para um livro maior, os 10 mandamentos apontam para toda a revelação moral de Deus. Por isso, o Catecismo Maior dedica dezenas de perguntas a cada mandamento. A lei de Deus, ela precisa ser interpretada à luz de toda a Escritura. Por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não se trata apenas de adorar ídolos. A Bíblia revela que este mandamento também proíbe ateísmo, Salmo 14:1, feitiçaria, confiança excessiva em riquezas, temor dos homens acima do temor de Deus. Então, quando a gente olha somente para o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, se a gente não analisar todo o contexto bíblico, a gente não consegue identificar que ateísmo quebra o primeiro mandamento. Por quê? Você está tendo um outro Deus diante de Deus, que é um Deus criado, ou que é a ausência de um Deus. A feitiçaria, confiança excessiva nas riquezas, sendo o dinheiro seu próprio Deus, ou o temor dos homens acima do temor de Deus, tendo os homens como seus próprios deuses, tendo nós como nosso próprio Deus. Então, a gente só consegue entender que toda esse ramal pecaminoso vinculado ao primeiro mandamento, a gente só consegue entender tudo isso quando a gente olha para toda a Escritura, não somente para o primeiro mandamento em específico. Sim, irmão Wesley. Não, só um adendo aqui. Como a lei, os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei moral de Deus, e à luz do catecismo também, nós percebemos que todo mandamento negativo, ele pressupõe também uma conduta positiva, e todo mandamento positivo pressupõe uma conduta negativa. Então, quanto ao primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele pressupõe também uma conduta positiva. Qual é ela? Eu não devo ter outros deuses diante de Deus. Logo, eu tenho que ter Deus como o único e verdadeiro Deus e o meu Deus. Vamos para o segundo mandamento, mesma coisa. Ele tem uma conduta negativa. Não farás para ti mais de escultura. Não te encurvarás, nem as adorarás, nem as servirás. Então, eu não devo fazer imagem de escultura. Logo, eu devo adorar a Deus da forma que ele ordenou, em espírito e em verdade, e não por meio de imagens, nem me curvando. Enfim, e aí vocês percebem o ateísmo. O ateísmo, no primeiro mandamento, ele é alguém que não tem Deus como único e verdadeiro Deus, e por isso ele transgride o primeiro mandamento. Então lembrem-se sempre disso. Todo mandamento positivo, ele também
pressupõe a conduta negativa oposta, e todo mandamento negativo pressupõe também a conduta positiva oposta. Isso vai ficar ainda mais claro nos próximos estudos também, mas a gente já tem que ter isso tudo em mente até agora. Perfeito. Então, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela, nem a servirás. Se a gente olhar só para esse mandamento, nós não vamos identificar o que o resto da Escritura diz sobre isso. Que a Escritura amplia esse princípio. Então, adorar imagens, e aí os textos estão entre parênteses, depois os irmãos podem pausar o vídeo no YouTube e acompanhar as referências. Então, adorar imagem quebra o segundo mandamento. Invenções humanas no próprio culto quebra o segundo mandamento, porque vai estar adorando a Deus da forma que ele não prescreveu. Um culto segundo a vontade do homem. Enfim, essas coisas a gente só consegue identificar que é pecado olhando para todas as escrituras, não somente observando o segundo mandamento. O terceiro, por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando a gente olha para isso, a gente acha que é o quê? É só ficar falando, meu Deus, toda hora, em vão, que é pecado. Mas não é só isso, meus irmãos. Juramentos falsos quebram o terceiro mandamento, hipocrisia religiosa quebra o terceiro mandamento, o uso irreverente das coisas sagradas de Deus quebra o terceiro mandamento, uma profissão de fé sem uma vida piedosa, uma vida falsa, uma hipocrisia, quebra o terceiro mandamento. Tudo isso nós vamos estar tomando o nome de Deus em vão. E a conduta positiva, porque nesse caso o mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a conduta positiva é: o que a gente deve fazer? Então, ter zelo na tomada do nome de Deus. Ter zelo em usar o nome de Deus e as coisas de Deus. Então, quando há essa ausência desse zelo para com o Deus e o seu santo nome, nós quebramos o terceiro mandamento. E o quarto mandamento, e último para a gente entrar mesmo no estudo, é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esse mandamento envolve a negligência do culto. Então, chegou o dia do Senhor, a gente não foi para o culto, estamos quebrando o quarto mandamento. Tratar o dia do Senhor como um dia comum, quebramos o quarto mandamento. As referências estão aí. A falta do preparo espiritual para o dia do Senhor, quebramos o quarto mandamento. A preguiça nas coisas de Deus no dia do Senhor, quebramos o quarto mandamento. Enfim, meus irmãos, e a conduta positiva? Nesse caso, a conduta é positiva. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, o que não deve ser feito? A ausência da santificação do sábado e o esquecimento. Esse é o erro, é a conduta oposta do que o mandamento nos traz. Enfim, isso tudo está bem explicado nos demais estudos bíblicos nesses assuntos. Eu só trouxe aqui essa recordação para os irmãos poderem entender que nós precisamos de entender a lei do Senhor no contexto geral e não específico de cada mandamento. Por quê? Porque se a gente só olhar para o quinto mandamento, por exemplo, que é honra teu pai e tua mãe, nós vamos achar que eu só tenho que honrar meu pai e minha mãe. Então eu posso desonrar meu tio, eu posso desonrar a polícia, eu posso desonrar o mais velho, sendo que não é isso que as escrituras nos ensinam ao analisar ela no contexto geral. E nós vamos refletir melhor sobre isso, meus irmãos. Então, hoje, o que a gente vai tratar? Sobre o resumo dos 6 mandamentos relacionados ao próximo, e aqui eu estou falando do 5º mandamento até o 10º, né, a segunda tábua, como eu já trouxe. Nós vamos falar sobre o significado dos termos pai e mãe adotados aqui no 5º mandamento. Nós vamos refletir o porquê Deus chama superiores de pai e de mãe, e o alcance geral do 5º mandamento, seguido de uma conclusão e de uma aplicação. Pergunta 122. Qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? Essa pergunta 122 do nosso Catecismo Maior, meus irmãos. E a resposta: o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Mateus 22:39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós já vimos esse texto. E Mateus 7:12. Portanto,
tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, em Mateus 29, 39, Jesus responde aos fariseus sobre o maior mandamento. Depois de afirmar o amor de Deus como o primeiro mandamento, declara que o segundo é semelhante a esse primeiro, ou seja, o amor ao próximo não é opcional nem secundário. Quem ama Deus necessariamente deve amar aqueles que Deus criou. Então, amar o próximo como a ti mesmo está diretamente ligado ao nosso amor a Deus sobre todas as coisas. E aqui em Mateus 7, no versículo 12, nós vemos uma declaração que faz parte do Sermão do Monte. Ó. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Então, Jesus apresenta a chamada regra de ouro. O padrão do amor ao próximo não é o egoísmo, e sim a empatia santificada. Portanto, o cristão deve tratar os outros como gostaria de ser tratado. Então, toda quebra dos mandamentos, do 5º até o 10º, nasce da falta de amor ao próximo. Então, quem mata não ama, quem adultera não ama, quem rouba não ama, quem mente não ama, quem cobiça não ama. A segunda tábua da lei é a expressão prática do amor. Pergunta 123. Qual é o 5º mandamento? O primeiro mandamento específico em relação ao amor ao próximo. O 5º mandamento é: honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o 5º mandamento ocupa uma posição estratégica aqui, meus irmãos, porque ele é o primeiro mandamento da segunda tábua. Ele é o primeiro mandamento que diz respeito à horizontal, ao próximo, e não diretamente para com Deus. E isso não é um acidente. Deus começa os deveres para com o próximo tratando da autoridade. A família é a primeira instituição criada por Deus. Então, quem aprende a honrar de forma legítima seus pais estará preparado para viver corretamente em todas as demais relações humanas. Que a rebeldia contra toda autoridade frequentemente começa na rebeldia contra os pais. Pergunta 124. O que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no próprio Estado. E essa resposta do catecismo, ela segue a interpretação bíblica, porque a Escritura frequentemente utiliza a linguagem de paternidade para designar autoridade. E agora eu vou passar por vários textos bíblicos que vão ressaltar o que esse texto do Catecismo Maior nos diz. Vamos ver o que José diz aos seus irmãos. Gênesis 45, 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Nós vemos aqui José falando para os seus irmãos que Deus o colocou como pai de Faraó. Logicamente, não é um pai biológico. José aqui tornou-se conselheiro e autoridade. E aqui ele é chamado de pai de Faraó. É um exemplo do termo pai sendo utilizado para representar certa autoridade, não necessariamente de pai biológico. Vamos ver Eliseu, em 2 Reis 2,12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e, pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Esse é aquele texto, meus irmãos, famoso, de quando Elias subiu na carruagem de fogo.
Eliseu aqui chama Elias de pai. E a relação deles era uma relação espiritual, não biológica, paternal. Vejamos Isaías 49, 23. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Aqui, em Isaías, o profeta Isaías, os governantes são descritos como aios, que são protetores, e as governantes, as rainhas, né, como amas, cuidadoras. Então, nós vemos aqui atributos paternos e maternos sendo atribuídos aos governantes, aos reis. Vamos continuar. Vejamos o que Paulo nos ensina em sua carta ao seu amado Timóteo. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Então nós vemos aqui que a idade também merece honra. O quinto mandamento abrange pais, avós, autoridades civis, pastores, mestres, professores, pessoas mais velhas e aqueles que receberam dons e responsabilidades especiais, meus irmãos. E eu citei só alguns textos bíblicos, mas diversos outros textos bíblicos são utilizados esses termos de pai e de mãe e não necessariamente estão ligados à paternidade ou maternidade biológica. E isso que faz com que toda a lei do Senhor nos ensine o que de fato era honrar pai e mãe, não necessariamente somente o nosso pai e a nossa mãe. E aqui eu faço uma pergunta que o próprio Catecismo Maior nos responde e nós vamos também responder logo após a participação dos irmãos. Mas por que são os superiores chamados de pai e de mãe? Por que que Deus não utilizou o nome de cada superior nas escrituras para identificar quem eles eram? E em várias passagens utilizou o termo pai e mãe, mesmo eles não sendo pai e mãe biológico do pessoal. Enfim, por que os superiores são chamados de pai e mãe pela palavra de Deus? Alguém? Eu acho que é por causa do sentido de autoridade, né? Os pais, quando nós nascemos, nós temos nossos pais como referências de autoridade. E aí, quando Deus fala assim, a gente já tem uma ideia do que é uma autoridade. Então, ele representa, né, essas avós, autoridades civis, pastores, mestres, pessoas mais velhas, como a gente já tem um entendimento de que é respeitar um pai e uma mãe, por já termos nascido, né, com um pai e uma mãe. Esse eu acho que é o... Eu complementaria dizendo que os pais, a paternidade, é um referencial de autoridade divinamente constituída. Por isso ele é usado como um padrão para as outras. Sempre que Deus quer falar sobre uma autoridade divinamente constituída, por causa do que o irmão Michael disse, de ser um referencial bem prático, porque a gente cresce submetido, é a primeira autoridade sob a qual nós somos submetidos, mas é exatamente por isso. A paternidade é um referencial de autoridade constituída por Deus e serve, portanto, como um padrão para todas as outras classes de autoridades constituídas por Deus também. É que tu é advogado, tu monta mais bonitas frases, né? Eu espero responder, depois eu só mudo as palavras. Sou fotógrafo, é diferente. Então, meus irmãos, isso foram comentários bem relevantes. E o que a confissão de fé nos traz sobre esse assunto, na pergunta 125, é que os superiores são chamados de pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações.
e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores de forma pronta e alegremente, como se esses fossem pais. Então, o Catecismo Maior nos ensina que esses termos são utilizados na Bíblia para que nós, inferiores, tratemos os nossos superiores como devemos tratar os nossos pais e mães, e para que os nossos superiores, ou nós, como superiores, tratemos os nossos inferiores como os nossos filhos. Então, o quinto mandamento não impõe deveres apenas aos inferiores. Ele também estabelece deveres aos superiores. Toda autoridade, ela deve refletir algo do caráter paternal de Deus. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo de forma direta a um filho biológico, mas levando em consideração o entendimento do quinto mandamento e aplicando o contexto da lei do Senhor bíblico na relação de superior e inferior, nós vemos que os superiores não devem provocar a ira de seus inferiores, e sim criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. O pai, o superior, não deve governar com tirania. E vamos ver mais algum texto bíblico, meus irmãos. Aqui nós vamos ler 1 Tessalonicenses 2, 7, 8, 11 e 12. Diz assim: Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Versículo 11 e 12. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Então, o apóstolo Paulo combina aqui autoridade com ternura. E essa é uma visão bíblica, meus irmãos, de liderança. Toda autoridade dada por Deus, ela deve ser exercida da seguinte maneira: com amor, com justiça, com paciência, com serviço, com exemplo. A autoridade bíblica, como já dito anteriormente, ela não é tirana. Ela deve ser exercida conforme a Bíblia nos ensina. 1 aos Coríntios 4, 14 ao 16. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha, o apóstolo Paulo não era pai de todos eles, mas ele chama todos esses de filhos. Os irmãos de Corinto são filhos amados. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, admoesta esses filhos amados com amor. Inclusive, em 1 Coríntios, que ele vai falar do amor. Ele vai falar coisas maravilhosas sobre o amor, demonstrando todo o amor que ele tinha para com seus filhos amados, sendo superior, sendo uma autoridade sobre eles, meus irmãos. E já vamos avançando. Pergunta 126. Qual é o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. Então, todos nós temos deveres uns para com os outros. E nós vamos ser inferiores em alguns pontos, superiores em outros pontos e iguais em outros pontos. E nós vamos ter
que cumprir os nossos deveres dentro desse nosso status, ou dessa nossa classe, dessa nossa posição que Deus nos deu, na verdade. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele vai iniciar uma longa sessão sobre relacionamentos cristãos. Depois do versículo 21 aqui, ele vai falar como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, enfim. E ele inicia essa longa sessão falando sobre relacionamentos, e ele nos ensina que todos os relacionamentos devem ser governados pela humildade, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sim, irmão Wesley. Então, especialmente sobre esse texto de Efésios 5, o apóstolo Paulo começa a explicar mesmo, a partir do 21 aí, relacionamentos. Ele começa a explicar relacionamentos do marido, mulher, filhos, do servo com seu senhor com seu servo, enfim. Mas é interessante, e eu quero destacar aquilo que antecede ao verso 21, que é especialmente o verso 18. A partir do verso 18, ó, diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí, o apóstolo Paulo continua, a partir do verso 19, a explicar, então, como ser cheio do Espírito Santo. No verso 19, a primeira coisa que ele fala é: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, a primeira forma de se encher do Espírito Santo é cantar salmos. Mas aí no 20, ele fala: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira coisa que ele fala no 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então perceba, tudo isso que ele fala a partir do 19 são formas de se encher do Espírito Santo e são sinais de que você é cheio do Espírito Santo. Então, os nossos relacionamentos transformados à luz das Escrituras são forma de nos encher do Espírito Santo e sinais de que somos cheios, né? Eu estava até conversando hoje lá na obra com os irmãos lá sobre isso. Aí, coincidentemente, eu me lembrei disso agora. Ótimo comentário, meu irmão. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo de número 10, também nos diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E Paulo aqui ele descreve a vida da igreja. Nós, crentes, devemos buscar honrar uns aos outros, amar, observar os mandamentos horizontais para com os nossos irmãos, com amor fraternal. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Olha, Pedro escreve esse texto, meus irmãos, aos cristãos que viviam em perseguição. E mesmo assim, mesmo sendo perseguidos, eles devem demonstrar respeito às autoridades e às pessoas. Nós vemos honrar ao rei, uma autoridade constituída por Deus aqui na terra, que deve ser honrada por nós. Então, o quinto mandamento, ele regula filhos e pais, esposas e maridos, membros e pastores, cidadãos e governantes, empregados e empregadores, jovens e idosos, irmãos em Cristo, enfim, toda a sociedade saudável depende da observância desse princípio de honrar pai e mãe. E aqui, meus irmãos, já estamos caminhando para a conclusão. O quinto mandamento, ele é muito mais amplo do que uma simples ordem para obedecer os pais. Então, aqui eu vou abrir um parêntese, meus irmãos, para os irmãos poderem entender o quão importante é e necessário nós compreendermos e estudarmos os 10 mandamentos. Porque quando a gente olha só lá, honrar pai e mãe, nós não conseguimos extrair desse texto toda essa necessidade de honra
para os nossos superiores hierárquicos, para os mais velhos. Ah, meu pai falava quando eu era novo, tem que honrar os mais velhos. Ah, se entrar um velhinho no ônibus, você precisa de levantar para ele sentar. Mas é por quê? Não era observando a lei do Senhor. Era um costume que eles tinham, mas não por causa da lei do Senhor. Mas quando a gente olha para a lei do Senhor, o que significa isso? Isso significa cumprir o quinto mandamento, que é dar a honra para os mais velhos, que são superiores em relação a nós. Então, se faz necessário compreender a lei moral do Senhor num contexto mais amplo do que somente ler o quinto mandamento ou qualquer outro mandamento por si só, meus irmãos. Quero só tentar demonstrar a importância de estudarmos, aprofundarmos em cada mandamento, para reconhecermos os nossos pecados e buscarmos ter uma vida mais santa para a glória de Deus. Então, o quinto mandamento estabelece o princípio fundamental da autoridade e da honra em todas as relações humanas. Então, quando Deus ordena que honremos pai e mãe, ele está nos ensinando que a ordem social familiar, eclesiástica vinculada à igreja e a ordem, social, a ordem civil, depende do reconhecimento das autoridades. Autoridades essa que ele mesmo instituiu. Ao mesmo tempo, Deus exige que aqueles que exercem autoridade façam com amor, com justiça e com cuidado paternal de pai para filho, meus amigos. Concluindo, portanto, que possamos nos examinar diante do Senhor. Temos honrado as autoridades que Deus colocou sobre mim? Tenho exercido corretamente a autoridade que Deus me confiou? Eu tenho tratado os meus iguais com o devido respeito e com honra? Eu tenho demonstrado amor ao próximo como a mim mesmo? E tudo isso aqui, meus irmãos, nós vamos aprofundar ainda mais nos estudos subsequentes, que nós vamos entender. Então, o que que um superior deve fazer com o seu inferior? O que o superior, então, não deve fazer com o seu inferior? E ao contrário, o que o inferior deve fazer para com o seu superior e o que o inferior não deve fazer para com o seu superior? Nós vamos aprofundar melhor, meus irmãos, nos próximos estudos. Então, que o Senhor possa nos conceder corações submissos à palavra de Deus, para que o amor dele se manifeste no amor ao próximo. E para que as nossas famílias, as nossas igrejas e a sociedade em que nós vivemos possa refletir cada vez mais a ordem estabelecida pelo Rei dos Reis. E nos próximos estudos, como eu já disse, nós vamos examinar as perguntas seguintes do Catecismo Maior, aprofundando os deveres e os pecados específicos, tanto dos inferiores para com os superiores, quanto dos superiores para com os inferiores, que estão sobre sua autoridade. E nós também vamos refletir sobre a razão anexa ao quinto mandamento, que faz com que ele tenha mais força, que é para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, isso é uma promessa de Deus que está vinculada ao quinto mandamento. E nós vamos refletir melhor também sobre ela, meus irmãos. É isso que nós temos para hoje. É uma bela introdução sobre o quinto mandamento. E nós vamos aprofundar melhor nos demais dias. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Sim, irmão Michael. Não, assim, como é importante, assim, nós estudarmos, né, os mandamentos, né? Tipo, aqui em casa mesmo, né? A gente tem na parede da cozinha todos os mandamentos ali, né? Nem parece que os guris nem sabiam os mandamentos quando nós temos na parede de casa aqui da cozinha, né? Nós fazemos nosso culto caseiro ali, aí eu tenho as coisas principais, assim, né? Que a gente tem, né? Aquele não amarás teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento, para a gente, né, ter isso aí.
temos os mandamentos, e temos ali Moisés, né, Josué também, quando diz, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então essas coisas, né, ficaram inculcadas assim no nosso. E, e, é, e a lei de Deus, né, ela é tão perfeita assim, né, porque nós não escapamos dela em nada, assim, né, em nada, não tem um mandamento que nós conseguimos escapar, né? Então, quando a gente está almoçando, ou está, né, ali, ou na hora do culto mesmo, né, a gente comenta algum assunto assim, e aí ou eu, ou o Davi, ou o Lucas, isso aqui eu não faço. Aí, na mesma hora, a gente está ali já, né, com a lei com nós ali, né, e aí a gente sabendo que quando tu pega assim, não matar, né, a gente diz assim, eu nunca matei, aí tu não roubar, se você nunca roubei, a gente começa, mas quando tu entende os mandamentos do jeito, né, intenso que Deus quer que a gente entenda, que não é simplesmente aquela palavrinha, né, não matarás, não roubarás, né, aí o nosso entendimento começa a gente, cada vez a gente consegue ver, né, a nossa podridão em coisas às vezes tão simples que às vezes a gente nem considera como pecado. E a lei de Deus, ela é tão intensa nesse sentido, né, que ela nos humilha de tal forma assim que a gente não consegue cumprir um, né? Ninguém consegue cumprir um dos mandamentos, né? E isso é quando a gente começa a conhecer cada vez mais de Deus, como isso nos faz bem, né? Porque era para ser o contrário, né? Quando a gente estava nas igrejas que a gente era o contrário, né? Que parecia que a gente era tão bom, né? Que nem mandamento era ensinado, né? E hoje a gente vê isso assim, dizer como isso alegra o nosso coração da gente ver que a gente é totalmente dependente de Cristo, né? Dependente do Espírito Santo para nos guiar, que Deus não recebe nem a nossa oração se não for o Espírito Santo sondando o nosso coração, e se aquilo realmente a gente quer, né? Então tão bom assim, né? A lei de Deus, ela é condenadora, mas ela é mais salvadora, né? Porque faz a gente, né, se achegar a Cristo cada vez mais, né? Mais a gente vê que a gente precisa dele totalmente, né? Isso é tão maravilhoso assim, né? Que é um evangelho tão é muito perfeito, né? É muito perfeito o evangelho de Deus, né? E a lei de Deus é tão perfeita, né? Que, né, a gente vê ela tão desprezada hoje em dia, né? Mas ela é tão, né, mexe com a gente, assim, eu tô falando agora aqui, assim, tipo, o nosso coração se arde, assim, né, queima pela palavra de Deus, né, que é tão maravilhoso, né, a gente conhecer mais de Cristo, né, eu tenho visto palavras muito assim, né, um dia depois a gente conversa no grupo sobre isso, mas como queima mesmo o nosso coração, né, como a gente se alegra, né, com a lei de Deus, né, que é tão desprezada pelo mundo, né. É verdade. Sim, irmão Lucas. E dando outro exemplo, né? Igual meu pai falou, o não adultério, mas se tu cometeu um pecado, tu comete todos os pecados da Bíblia, né? Aí não certo, né? É verdade. Se quebrar um mandamento, você já é culpado de toda a lei. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, só Jesus Cristo mesmo para nos salvar. Sim, irmão Wesley. Tiago 2:10. Se guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos, né? E o Michael ainda falou que a gente não consegue guardar nenhum. Que história é essa, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Mas eu queria fazer um outro comentário. Na primeira carta de João, quando João vai falar sobre o amor ao próximo. E a gente aprendeu hoje. O que é o amor ao próximo? Guardar os 6 últimos mandamentos. Tenha isso em mente. Amar o próximo é guardar os 6 últimos mandamentos. Aí o apóstolo João, na primeira carta aqui, vai falar. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos para a primeira verdade sobre o amor ao próximo. Nós devemos amar, e o amor é de Deus, e qualquer que ama de Deus, isso é um sinal de que conhece a Deus. Então, amar ao próximo sinaliza que esse que ama conhece a Deus.
E aí, lá no capítulo 5, verso 3, diz também o seguinte, ó, porque este é o amor de Deus. Então, qual que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Na verdade, o 2, eu quero dar mais destaque para o 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Falando sobre o amor ao próximo, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, como eu amo a Deus? Como eu amo ao meu próximo? Amando a Deus e guardando os seus mandamentos. Então, aquela ideia de que o importante é o amor, amar o próximo. Jesus veio para nos ensinar o amor, amar o próximo. Desconectada da verdadeira religião, da verdadeira fé, desconectada dos primeiros 4 mandamentos, não existe. Só é possível amar o próximo se eu amo a Deus antes. Então, só é possível guardar os 6 mandamentos últimos se eu guardo os primeiros 4. Porque nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, ele fala. Não são pesados pelo que o Michael disse. Não são pesados porque Cristo levou a culpa de todos eles, né? Mas então, tenham sempre isso em mente, né? Para amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo nosso coração, nosso entendimento, nossa alma e nossas forças. Amém, maravilha. E, irmãos, nos próximos estudos, se Deus nos permitir, nós vamos ser um pouco mais prático, aplicativo, né? Por exemplo, se certa autoridade está fazendo algo que Deus não gosta, mesmo assim eu devo honrá-la? A gente tem que honrar o presidente Lula, mesmo estando sentado como chefe do executivo da nossa nação? Ou o meu próprio pai, que talvez está quebrando a lei do Senhor? Eu não vou falar nada e vou me esconder atrás de honrá-lo para não envergonhá-lo e vou deixar ele ferir a lei do Senhor? Isso é honrar pai e mãe? O que seria honrar o meu pai de verdade? Enfim, meus irmãos, nós vamos tentar elucidar, né, trazer mais luz no nosso entendimento sobre o que de fato é mesmo honrar pai e mãe e desonrar pai e mãe, deixando de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Amém, meus irmãos. Ô, Davi, seja a hora? Claro, Oi? claro, oro sim. Você ora, então, finalizando o nosso estudo, para a glória de Deus, meu irmão. Obrigado. Amém. Ó Senhor, obrigado pelo estudo que tivemos agora. Obrigado pelo Senhor nos permitir ter esse momento em comunhão para aprender, Senhor, mais da tua santa palavra. Obrigado pelo Senhor ter aberto os nossos olhos para podermos, Senhor, compreender e entender a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo que foi aprendido aqui nesta noite e que a gente possa, Senhor, te obedecer e te honrar cada dia mais e mais. Te peço que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.